Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Em um passado não muito distante, um homem chamado Enéas Carneiro prometia restabelecer a ordem no Brasil. Em tom alto, ele defendia os valores da família tradicional brasileira e questionava os interesses internacionais por trás da demarcação de reservas na Amazônia. Enéas precisou de apenas 15 segundos para se apresentar pela primeira vez para o Brasil. Durante o escasso tempo no programa do horário político-eleitoral gratuito na disputa à presidência da República, em 1989, Enéas disse o seguinte: "Sou professor de cardiologia. Registrei no segundo ofício em Brasília um documento afirmando que, se não for eleito, não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder. Nunca fui, não sou e nem serei político profissional. Meu nome é Enéas." Personalidade forte, Enéas ficou muito famoso por ser um homem íntegro, que lutava pelo bem do Brasil e que, ao mesmo tempo, tinha um discurso nacionalista e autoritário. Mas, afinal, quem foi Enéas? O que ele defendia? Quais eram os ideais políticos? Vem comigo, que eu te conto tudo o que sabemos sobre Enéas Carneiro. Nascido no dia 5 de novembro de 1938, em Rio Branco, no Acre, Enéas era oriundo de uma família humilde, algo que não impediu que o filho de Mina e Eustáquio José Carneiro fosse longe na vida. Enéas sempre teve fama de ser uma pessoa inteligente, e o reflexo disso eram seus resultados na escola. Ele começou estudando no Grupo Escolar 24 de Janeiro e costumava ter a nota mais alta da turma. Como você deve saber, ele já tinha o dom de falar em público, mas essa habilidade não surgiu na fase adulta. Desde criança, demonstrava facilidade em se expressar na frente de muitas pessoas, tanto que, ainda na infância, Enéas se tornou orador oficial da escola. Nessa época, ele também presidia a Caixa Escolar, uma instituição que prestava assistência às crianças mais carentes. Com apenas 9 anos de idade, Enéas perdeu o pai. As consequências? Mesmo muito novo, ele teve que arrumar um trabalho para ajudar no sustento da casa. Foi quando, em 1947, pensando em buscar melhores condições de vida, ele e sua família saíram de Rio Branco e foram morar em Belém, no Pará. Aos 19 anos, Enéas viu a chance de ingressar na Escola de Saúde do Exército, no Rio de Janeiro, onde conseguiu patente de 3º sargento auxiliar de anestesia e foi trabalhar no Hospital Central do Exército. Em 1960, junto a mais outros 754 candidatos, Enéas passou em primeiro lugar no vestibular da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atual Unirio. O currículo de Enéas era incrível. Ele se tornou médico com especialização em cardiologia em 1965. Enquanto estudava medicina, ele aproveitava o tempo livre para se dedicar ao curso de Ciências Exatas, com licenciatura em Física e Matemática, na Universidade do Estado da Guanabara, graduando-se em 1968. Com o diploma em mãos, Enéas resolveu deixar o Exército. Ele fundou um cursinho pré-vestibular para ajudar jovens a se prepararem para o vestibular e passou a lecionar Química, Biologia, Física e Português. Em 1973, começou o seu mestrado, que foi finalizado 3 anos depois. Nesse período, ele também ministrou aulas de Fisiologia e Semiologia Cardiovascular. Em 1975, apresentou a primeira versão do seu famoso curso, o Eletrocardiograma, no Rio de Janeiro. Mais tarde, ministrado em São Paulo, depois em Quito, no Equador, e novamente no Rio de Janeiro. No mesmo ano, ele escreveu o livro O Eletrocardiograma. Publicado tempos depois, o livro é considerado a Bíblia do Enéas. Segundo o próprio relatou em uma entrevista, ele leu 1.200 publicações para escrever a obra. Quando a ditadura militar chegou ao fim, Enéas passou a se interessar mais por política. Insatisfeito com a situação do país, ele resolveu ingressar na política e fundou o Partido da Ordem Nacional,
o PRONA, em 1989. Casado com a promotora da Auditoria Militar Adriana Lorandi desde 1982, os dois se separaram pouco antes de ele fundar o partido. Enéas se desfez de tudo que tinha para criar o PRONA, e isso incluía imóveis e até joias. Ele então se lançou como candidato à presidência da República. E pelo fato de não ter representantes no Congresso, Enéas teve apenas os já citados 15 segundos de horário eleitoral. Apesar do curto tempo, Enéas até conseguiu um número de votos expressivos. Em 1994, ele se candidatou mais uma vez, assim como em 1998. 2 anos depois, ele se candidatou à Prefeitura de São Paulo, mas sem sucesso. Foi apenas em 2002 que Enéas finalmente conseguiu se eleger, dessa vez como deputado federal pelo estado de São Paulo. Em 2006, foi reeleito para o cargo, porém, devido a alguns problemas de saúde, ele não ficou no mandato até o final. Ele estava com leucemia mieloide aguda e, quando se lançou como candidato, já estava com a saúde bastante debilitada. Enéas disse que só não se candidatou à presidência naquele ano por causa da doença. Infelizmente, no dia 6 de maio de 2007, por volta das 14h, Enéas morreu com 68 anos de idade. Em entrevista no dia seguinte à morte, Adriana, ex-esposa do político, disse que ele morreu em paz enquanto segurava as mãos dela. Agora que você sabe toda a história de Enéas, vamos ao que interessa. O que ele defendia? Qual era o lado político de Enéas Carneiro? Segundo suas próprias palavras, ele não era nem de esquerda nem de direita. Ele se autodenominava nacionalista. Podemos dizer que ele era uma mistura de direita e esquerda, ao mesmo tempo em que era conservador. Ele se colocava contra o liberalismo e as práticas de privatização, pois para ele o ato de privatizar favorecia apenas os milionários estrangeiros. Ao mesmo tempo em que defendia um Estado forte, ele se posicionava contra o comunismo. Em relação a questões sociais, ele era contra o aborto, contra a legalização de drogas e a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Ele também falava muito sobre como o nióbio brasileiro era vendido a preço de banana. Para quem não sabe, o Brasil tem cerca de 98% das reservas conhecidas de nióbio, elemento químico usado na fabricação de turbinas de avião, tomógrafos e lâmpadas, entre vários outros produtos de alta tecnologia. Enéas lamentava que o metal não era usado para desenvolver a indústria nacional. Em relação à fé, Enéas dizia acreditar em Deus. Certa vez, ele disse que não conseguia entender um universo tão bem feito no nível macrocósmico e microcósmico sem que houvesse uma mente prodigiosa por trás. Pelo fato de Enéas ter transparecido um clima mais autoritário, muita gente achava que ele defendia a ditadura militar. Porém, o cardiologista fazia duras críticas a este sombrio período da história do Brasil. Em uma entrevista dada ao programa Roda Viva, em 1994, Enéas fez duras críticas à ditadura, lamentando que o regime asfixiou a imprensa e esqueceu de uma coisa fundamental: a formação do cidadão, o investimento no homem. Quando Enéas fundou o PRONA, em 1989, o manifesto do partido dizia que a ditadura não foi um período de felicidade para o povo brasileiro. O que muitos consideraram uma mancha na carreira de Enéas foi o fato de ele ter se aproximado de centros de estudos integralistas, movimento nacionalista inspirado no fascismo italiano. Apesar da relação estreita, Enéas negava o rótulo de fascista e dizia que seu único vínculo com o integralismo era a postura nacionalista. Certa vez ele disse que era radicalmente contra a pena de morte e radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Mesmo diante das críticas à ditadura, Enéas também tinha uma certa proximidade com os militares. Em 1994, por exemplo, defendeu triplicar o efetivo das Forças Armadas. Nas eleições de 1998, ele propôs que o Brasil desenvolvesse armas nucleares. Só que não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém
jogue a bomba aqui. Segundo as palavras do próprio Enéas, quando se tornou deputado, fez duras críticas ao desarmamento da população civil, tema muito discutido nos dias de hoje. Enéas, além de um homem extremamente inteligente, era uma pessoa de grande presença e personalidade. Até hoje, ele e seus posicionamentos seguem mais vivos do que nunca nos debates, seja de esquerda ou de direita. Talvez por isso ele seja chamado por muitos de visionário, pois há mais de 2 décadas ele já discutia assuntos que estão em pauta até hoje. Esse foi um pouco do que sabemos sobre os ideais que Enéas defendia. Eu fico por aqui, mas antes de me despedir, quero te falar de uma novidade. Sabia que a Fatos Desconhecidos agora tem sua própria marca de roupas? Em nosso site, que pode ser acessado a partir desse QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo, você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Depois conta pra gente nos comentários o que você achou das nossas camisetas, combinado? Lembrando que é só o começo, pois ainda tem muita coisa legal por vir. Nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau.